Se você vive online, deve ter visto o vídeo viral de um homem que, após perder a memória, aparece chorando no show do Linkin Park ao lembrar da letra de uma música. Há cerca de 2 anos, Rafael Costa sofreu um acidente de carro que o deixou em coma e o fez esquecer da maior parte da sua vida adulta. O que ninguém sabe é que aqueles flashes que fizeram o rapaz recordar da canção escondem uma história digna de filme. Por trás da câmera que registrou o momento marcante está Jéssica Martendal de Souza. Embora o casal esteja junto há 12 anos, Rafael se lembra apenas dos últimos 2. E aí, esse enredo te lembra alguma produção hollywoodiana? Para revelar um pouco mais dessa história de amor verdadeiro, nós conversamos com o casal. Confira os detalhes da entrevista. Em novembro de 2022, o Rafinha ele foi atropelado por um carro em alta velocidade e ele acabou ficando internado entre UTI e hospital por 43 dias, em coma, estado vegetativo. Ele ainda tem muitas sequelas, né? Mas o que a gente abordou ali no vídeo que viralizou acabou sendo a parte da perda de memória dele. Eu e o Rafa, antes da gente... a gente se conheceu no 3º ano, aí a gente ficou afastado por quase 5 anos, e aí se reencontrou e voltou a ficar junto. Então, nesse período que a gente se reencontrou, ele não lembra nada. O Rafa, ele tem memórias agora, quando ele voltou do acidente, ele até quando era muito pequeno, por volta de uns 6 anos, e ele ainda continua fazendo fonoaudiólogo, e a gente acha que fonoaudiólogo trabalha apenas a questão de fala, linguagem, mas ela trabalha também a parte cognitiva, de memória. Então, ela tem trabalhado isso também com ele. Então, hoje ele consegue lembrar até quando ele tinha mais ou menos uns 15 anos, e de vez em quando a gente chama de flashes. Tipo, ele não lembra todo um período, mas ele consegue ter flashes. Que nem eu publiquei um vídeo com fotos de quando ele era criança, com vários amigos, e falei assim: se você se identificar em alguma das fotos, chama a gente. Viralizou esse vídeo também, um monte de gente veio conversar, e veio pessoas dessa época de terceirão, que eu ainda brinquei. E aí um amigo do Rafa dessa época falou pra ele assim: você lembra de mim? E eu perguntei pro Rafa, e o Rafa lembrou dele, né? E eu falei: Rafa, daí não, né? Tu lembra dele, não lembra de mim? Como assim? Mas vai voltando. Eu levo da maneira natural. A hora que tiver que voltar, indo aos poucos, trabalhando isso. Eu acredito que vai melhorar muito ainda, porque, que nem os médicos explicam, essa perda de memória é um mecanismo de defesa do cérebro para não se lembrar do trauma da noite do acidente. Só que em alguns casos, como no caso do Rafa, que foi um acidente tão grave, o cérebro acabou fechando essa janela de memória muito extensa. Então, tende a melhorar, sim. A gente sabe que não volta a ser 100% por questão mesmo do trauma, um mecanismo de defesa do cérebro não se lembrar de momentos próximos do acidente, mas eu tenho esperanças que vá voltando. Dia a dia, de vez em quando eu solto uma palavra, eu solto alguma coisa e ele lembra de alguma coisa. Eu boto uma música que ele não tinha escutado antes, ele lembra de algum momento. Então, eu acredito que vá melhorando, mas a gente tenta não ficar mais pressionando em questão disso e viver o agora. E tudo que ele for lembrando é só bênção que ele vai lembrando, né, amor? E como é que foi esse processo de recuperação? Vocês já sabiam que ele ia ter essa questão da perda de memória ou foi uma surpresa? Como é que foi? Não. Na verdade, eu acho que eu fui descobrindo tudo à medida que as coisas e os dias foram passando. Eu lembro ainda na segunda semana que eu estava no hospital, que o Rafa ainda estava em estado, indo para o estado vegetativo, né? Que seria ele sai do coma, ele conseguia abrir os olhos, mas ele não respondia a nenhum tipo de comando, né? E aí os médicos conseguiram perceber que os reflexos que eles faziam no olho do Rafa, ele estava com algum tipo de perda de visão. Mas na minha ingenuidade, claro que eu sabia o tamanho da gravidade, mas eu achava que à medida que ele fosse voltando, ele voltaria a ser como ele era antes. E eu acho assim que a minha ficha só caiu mesmo quando nessa segunda semana acho que o médico pensou assim, não, eu acho que eu tenho que dar um pouquinho de choque de realidade para essa menina. E ele olhou para mim, e eu perguntei para ele assim: mas você consegue me dizer quanto de visão que ele perdeu, né? Como é que vai ser? E ele respondeu: Jéssica, se o Rafael acordar para me dizer que ele tá 100% cego, eu vou ficar super feliz, porque pacientes em situação do trauma que o Rafael teve, menos de 10% sobrevive, e os que sobrevivem dificilmente saem do estado vegetativo que ele está hoje. Então, assim, eu acho que ali foi quando a minha ficha caiu, que qualquer progresso que viesse dali, eu já teria que ser muito grata. Então, acho que eu fui aprendendo à medida que os dias foram passando. E vocês acham que talvez por essa questão, pelo fato de ser um milagre, né? Ele estar vivo, vocês estarem curtindo juntos, indo a shows, vivendo tudo isso. Você acha que talvez por isso vocês transmitem para as pessoas nos vídeos
tão um bom humor, uma leveza, uma coisa de realmente, apesar das dificuldades, estarem ali curtindo aquele momento, curtindo o que a vida tem para oferecer hoje. Sim, eu acho que tanto para o Rafa quanto para mim existia um Rafael e uma Jéssica de antes do acidente e de depois. Eu acho que, apesar de a gente já valorizar a vida antes e fazer coisas antes, eu valorizo muito mais agora cada emoção, cada momento que se passa. E eu tento levar com leveza. Então, ao invés de. No começo, quando o Rafinha chorava, quando eu lembrava de alguma coisa, eu chorava junto com ele. E depois eu consegui levar isso na leveza, eu comecei a rir porque a gente saía, tipo, eu tinha que apresentar, o Rafa teve que aprender tudo de novo. Então, para ele, tudo era a primeira vez que ele estava vivenciando. Então, eu ainda brinco que eu comecei a rir quando a gente foi. Eu levei ele um dia num zoológico, tinha algumas galinhas soltas. E ele olhou para mim chorando, chorando. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Preocupadíssima. E ele falou, Jéssica, é a primeira vez que eu vejo galinha. E eu pensei, meu Deus, ele cresceu praticamente numa fazenda, se duvidar, já conhecia galinha há um tempão. Aí eu comecei a levar com mais leveza. Eu entendi que era um choro de emoção de estar vivenciando aquilo pela primeira vez, mas eu consegui começar a levar de uma maneira mais leve. E aí ficou, né, desse jeito. E você falou que existia uma Jéssica e um Rafael antes do acidente e, né, outros depois. Eu vi em uma das suas publicações que ele esqueceu que vocês eram casados, e aí eu queria que vocês me contassem um pouquinho disso. Eu não sei se vocês já viram ou se alguém já comentou com vocês, mas tem um filme que é baseado em fatos, inclusive. Se eu não me engano, o nome é Para Sempre, é com a Rachel McAdams e com o Channing Tatum. E a história é exatamente essa. Ela, na verdade, sofre um acidente e não lembra do relacionamento dos dois. Então, eles passam ali por todo um processo de tentarem ficar juntos e depois constroem um novo relacionamento. E aí eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho dessa parte. Eu posso contar a minha parte. Eu tentei assistir o filme. Nos primeiros 10 minutos eu já abri uma choradeira total e não dava pra eu ver porque era muito. A parte dela era muito a minha vida. Então, Ele se enxergou muito no filme e não conseguiu terminar de ver. Acho que desde então a gente não tentou de novo. Mas podemos tentar, né, Rafinha? Tanta podemos. gente fala. Mas eu já assisti esse filme por completo algumas vezes. Eu acho esse filme muito lindo. Obviamente, eu choro toda vez que eu vejo, porque eu também consigo. Eu acho que eu já choraria antes, mas eu consigo me conectar muito mais com o filme agora do que antes, né? Uhum. Mas muita gente me pergunta como foi para mim descobrir que ele não lembrava de mim, como aconteceu. Eu acho que as coisas foram acontecendo meio que naturais. Que nem eu falei, eu era muito ingênua em questão de achar que como o Rafa não conseguia se comunicar verbalmente direito no começo, então era muito difícil de saber se ele me reconhecia do começo ou não. Então eu fui entender isso um pouquinho mais profundo depois de alguns meses em casa, quando ele reconheceu a mãe dele, eles se falavam por telefone praticamente todos os dias. E eu comecei a ver, quando ele conseguia já se comunicar verbalmente, ele chegava bem pertinho do telefone, porque eu estava do lado dele, e falava: Ô mãe, quem que é essa menina aqui do meu lado? Eu falava: temos um problema aqui. Mas eu deixei, eu fui levando natural. Muita gente me pergunta como que eu me senti, né? Mas eu acho que a minha preocupação na época era tanto o Rafa ficar bem, que eu sempre respondia para as pessoas à minha volta quando elas perguntavam, porque o Rafa, ele trocava o meu nome, nunca acertou meu nome assim no começo, porque ele realmente não sabia quem eu era. Então era o nome das crianças que ele lembrava no passado, de tia, primo, amiga de escola, mas nunca o meu. E eu falava, se acontecer de ele não se apaixonar ou querer ficar comigo de novo, pelo menos eu fiz o meu papel de vê-lo bem, né, que ele consiga seguir a vida dele. Então essa era a minha prioridade. Sou muito grata que ele se apaixonou por essa enfermeira, porque ele achou que eu era enfermeira dele, e não por tantas outras que ele teve nesse processo dele, né, amor? É verdade. E vocês estavam juntos há quanto tempo? Vocês já tinham se casado? Sim, a Eu gente tá. falei. Eu, depois do acidente, pelo menos, até onde eu sei, eu tenho 2 anos e meio com ela. Mas ela já tem algum tempo a mais pra falar. Então, vai fazer 12 anos que a gente tá junto. Então, na época do Caramba. acidente, quase completando 10 ali, 9 anos e meio para 10. Caramba. E aí, como é que vocês viveram esse processo? Vocês assistiram vídeos? Você mostrava foto pra eles das coisas que vocês tinham vivido? Como é que foi? No começo eu tentei muito fazer isso. Eu via que ele não lembrava, então eu comecei a mostrar fotos, vídeos, e todas as vezes, ou ele chorava demais por não conseguir lembrar, ou ele ficava brabo.
porque uma das sequelas que ele teve também foi não conseguir ter o controle das emoções. Acho que por isso que ele também chora muito. Quando ele se emociona demais, mas quando ele fica brabo demais, e feliz demais. É tudo muito, muito extenso pro Rafa agora. E aí, quando eu percebi que eu não estava conseguindo alcançar o que eu queria, porque eu não queria deixar ele triste ou brabo por mostrar as fotos e vídeos, eu fui atrás de grupos aqui nos Estados Unidos de mulheres que o marido tinham passado por situações similares, que tinham tido algum trauma cerebral e que estavam passando por algo similar. E eu pedi ajuda para elas. Eu falei de que maneira que eu posso abordar esse assunto para ajudar ele, mas que não faça ele se sentir frustrado com essa situação. E aí elas me deram dicas. Por exemplo, anteriormente, quando eu não tinha esse conhecimento, eu pegava uma foto de um momento específico, de uma viagem específica, e perguntava, tu lembra dessa foto? Ou tu lembra desse lugar, desse dia? E elas me falaram, Jéssica, abrange de uma maneira mais extensa. Pergunta se ele lembra de alguma viagem. Se ele lembrar de qualquer coisa de alguma viagem, já é um motivo para ficar muito feliz. Que foi o que aconteceu com o vídeo do Lego, que viralizou. Porque eu resolvi abordar essa situação de uma maneira mais leve. Como o Rafa estava fazendo terapia física também para voltar aos movimentos do lado direito do corpo, uma das coisas que a fisioterapeuta usava muito com ele era montagem de Legos, para voltar os movimentos finos dos dedos. E eu pensei, vou trabalhar isso de uma maneira leve com ele. Vou na loja de Lego e vou pedir para ele escolher um Lego que ele se sinta confortável em montar. E levei ele na parte de Legos de arquitetura, de países que eu já sabia que nós tínhamos ido, mas ele não lembrava. E aí ele começou a chorar porque ele lembrou que ele já tinha ido para Londres, que foi por isso que viralizou o vídeo do Lego. E aí os outros que ele menciona foi porque ele viu lá que também tinha o Lego da França, que ele lembrou que tinha ido, e lembrou do Ayrton Senna. E, obviamente, depois disso, ele montou todos esses Legos, porque eu fui comprando à medida que ele foi montando. Nossa, mas assim, muito legal, muito legal. Eu acho que um dos motivos pelos quais os vídeos de vocês têm viralizado tanto é essa emoção genuína, né? E a forma tranquila, amorosa como vocês têm lidado com tudo. E aí, nesses lapsos de memória, nessas lembranças que vêm, já aconteceram lembranças da vida de vocês, do casamento, enfim, lembranças um pouco mais. Não robustas, mas assim, desses momentos especiais, não necessariamente de viagens. Não. E desses momentos, tanto os que viralizaram quanto esse da galinha que vocês comentaram. Qual que é um assim que vocês têm como um dos mais especiais, um momento assim que realmente vocês vão se lembrar para sempre? Quer falar, Rafinha, alguma coisa que Do tu Link. lembrou? Do Linkin Park? Não tem nem palavras. Pode falar? O Rafinha disse que o momento do Linkin Park foi o que marcou mais ele. Inclusive, a gente achou cartas que o Rafa trocava com as coleguinhas dele quando ele tinha realmente 6, 7, até uns 10 anos de idade, e a gente mostrou pro Rafa, leu pro Rafa. E em várias delas ele falava do CD do Linkin Park. Então, acho que isso era uma coisa de tão criança, assim, de tão quando ele era pequeno, acho que foi por isso que marcou ele. E agora o que ficou muito especial também, que a gente postou ali o vídeo do Armandinho, que também já era muito especial pra gente, e ele entrou em contato, ligou pro Rafinha, dedicou a música, então acho que, né, amor? Esse também vai ficar guardado, assim. Foi muito Ah, que especial. legal. E de onde que surgiu a ideia de vocês dividirem esses vídeos, de vocês compartilharem nas redes sociais? Antes do acidente, meu Instagram, a minha rede social, ela era fechada, né? Aí, quando o acidente aconteceu, várias pessoas próximas, não só amigos e familiares, mas conhecidos, queriam saber da situação do Rafa. E eu estava numa situação, numa rotina tão complicada que eu não conseguia atualizar todo mundo. Então, em primeira instância, eu até criei um grupo de WhatsApp e coloquei assim as pessoas que eu conhecia, iam chegando mais números de conhecidos e eu ia adicionando. Mas foi meio que enchendo ali a galeria de fotos, galeria de vídeos, e eu decidi abrir a minha rede do Instagram para meio que, né, porque todo mundo que tivesse interesse pudesse ver mesmo sobre a nossa rotina e as coisas que eu publicasse ali. Mas eu nunca esperava que fosse viralizar da forma que viralizou algum vídeo, porque eu postei na ingenuidade como eu postei todos os outros. E aconteceu que agora ficou aberto para todo mundo conhecer dessa história. E pra gente finalizar aqui, quais são os planos para o futuro? Quer falar, Rafinha? Você gosta? Hum, Entre aspas, eu gosto de viver o agora. Eu
literalmente parei de viver no passado, não vivo mais o futuro, eu vivo o agora. Agora, se for pensar em alguma coisa para o futuro, quem sabe viajar, que era uma coisa que eu gostava de fazer antes e eu gostaria de fazer agora, só que eu não posso, porque são várias aulas de fonoaudiólogo que eu tenho, então ainda não é o momento, mas quando chegar o momento eu quero viajar. Eu acho que a gente, depois do acidente, obviamente, eu como provedora da casa, eu tenho ali, eu pensar um pouco no futuro nessa questão, mas a gente parou de tentar se prender muito em planos. Então a gente realmente vive o futuro mais próximo, assim, o nosso presente e algumas semanas para frente, talvez mais nada, muito planos muito absurdos, porque a gente sabe que a vida tem outros planos pra gente, então a gente prefere viver o agora.